Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Vamos continuar falando sobre o ensino de Jesus sobre o sal da terra e a luz do mundo. Vimos na parte 1 que está registrada em Lucas capítulo 14, versículo 34 e 35. Vimos também a parte 2 que está registrada em Marcos capítulo 9, versículo 49 e 50. Agora, nesse vídeo, nós vamos focar o ensino que está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16, e que foi narrado por Jesus no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. Que esse estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder seu sabor, com o que se salgará? Para nada mais presta, a não ser para se lançar fora e ser pisado pelas pessoas. Vós sois o sal da terra. O sal torna os alimentos agradáveis e palatáveis e preserva da putrefação. O sal se relaciona com a ideia de pureza, preservação e sabor. Para que o cristão seja o sal da terra, deve ser um exemplo de pureza. Uma das características do mundo em que vivemos é a diminuição das exigências morais. No que respeita à honradez, à diligência no trabalho, à retidão, à moral, todas as normas estão sofrendo um processo de relativização e rebaixamento. O cristão deve ser aquele que mantém no alto os ideais de uma pureza absoluta na linguagem, na conduta e até no pensamento. Para que o cristão seja o sal da terra, deve cumprir certa função antisséptica na vida. Sabemos muito bem que há certas pessoas em cuja companhia fica fácil ser bons, e que também há outras junto às quais não é difícil rebaixar nosso comportamento. O cristão deve ser o elemento antisséptico e purificador em qualquer grupo em que se encontre presente. Deve ser a pessoa que, por sua simples presença, derrota a corrupção e faz com que para os outros seja mais fácil ser bons. O cristianismo é para a vida o que o sal é para a comida. Amadurece a vida. A desgraça é que haja tantos que o associaram precisamente com as características opostas. Associar a fé de Cristo com tudo aquilo que tira o gosto da vida. Os homens precisam redescobrir o brilho e a alegria perdidos da fé cristã. Em um mundo angustiado, o cristão deveria ser o único que consegue manter a serenidade. Em um mundo deprimido, o cristão deveria seguir sendo o único inundado pelo prazer de viver. A vida cristã deveria ser algo radiante. Infelizmente, com muita frequência, o cristão se veste como um dos parentes que assiste a um funeral. Em uma festa é como um espectro vindo de outro mundo. Em qualquer lugar que o cristão esteja, deve ser o sal da terra, o difusor da alegria. O sal perder seu sabor. Ou seja, se ficou sem sabor ou perdeu suas propriedades de preservação. O sal usado no nosso país, aqui no Brasil, é um composto químico, o cloreto de sódio. E se a salinidade se perdesse ou se perdesse o sabor, não restaria nada. Entra na própria natureza da substância. Nos países do leste, no entanto, o sal usado era impuro ou misturado com substâncias vegetais ou terrosas, de modo a perder toda a sua salinidade, e uma quantidade considerável de matéria terrestre ainda permaneceria. Isso não servia para nada, exceto pelo fato de ser usado em trilhas ou caminhos, como usamos hoje em dia o cascalho. Este tipo de sal ainda é comum naqueles países. É encontrado na terra em veias ou camadas, e quando exposto ao sol ou à chuva, perde completamente a salinidade, se torna insípido e inútil. Para nada mais presta, a não ser para se lançar fora e ser pisado pelas pessoas. Da maneira como o sal era coletado nessa época e região, muita terra e outras impurezas eram necessariamente coletadas com ele. É tão impuro que não pode ser usado, e esse sal logo se esvai e se transforma em pó, mas não em um solo fértil. Não é apenas bom para nada, mas na verdade destrói toda a fertilidade onde quer que seja jogado. E essa é a razão pela qual é lançado na rua. Existe uma espécie de verossimilhança verbal na maneira pela qual Jesus faz alusão ao ato, lançar fora e pisado pelas pessoas. Tão problemático é esse sal corrompido que é cuidadosamente varrido, levado adiante e jogado na rua.
Não há lugar na casa, quintal ou jardim onde possa ser tolerado. Ninguém permitirá que ele seja jogado em seu campo, e o único lugar para isso é na rua, e lá é lançado para ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade fundada sobre o monte. A luz do mundo. A luz do mundo frequentemente denota o sol. O sol torna os objetos visíveis, mostrando sua forma, sua natureza, suas belezas e também suas deformidades. O termo luz é frequentemente aplicado a professores religiosos. É aplicado de maneira preeminente a Jesus, porque ele é, no mundo moral, o que o sol é no mundo natural. Os apóstolos, ministros cristãos e todos os cristãos são luzes do mundo, porque por suas instruções e exemplo mostram o que Deus exige, qual é a condição do homem, qual é o caminho do dever, da paz e da felicidade, o caminho que leva ao céu. Uma cidade fundada sobre o monte. Muitas das cidades da Judéia foram colocadas nos cumes ou nas encostas das montanhas e podiam ser vistas de longe. Talvez Jesus tenha apontado para uma cidade assim e dito a seus discípulos que eles eram dessa forma. Suas ações não podiam ser escondidas. Os olhos do mundo estavam sobre eles. Eles devem ser vistos. E como era esse o caso, eles deveriam ser santos, mansos e imaculados. Versículo 15. Nem se acende a lâmpada para se pôr debaixo de um cesto, mas sim na luminária, e ilumina a todos quantos estão na casa. Não se acende a lâmpada. A palavra lâmpada significa qualquer luz portátil, como lamparina, vela, lanterna. O interior das casas palestinas era muito escuro, pois tinha apenas uma abertura circular de uns 30 ou 40 centímetros de diâmetro, como única fonte de iluminação durante o dia. As lâmpadas que se usavam eram recipientes de barro, com a forma de molheiras, cheias de azeite na qual flutuava a mecha. Jesus mostrou-lhes que a verdadeira razão pela qual eles eram iluminados era que outros também podiam ver a luz e ser beneficiados por ela. Quando as pessoas acendem uma vela, elas não ocultam a luz, mas colocam-na onde pode ser útil. O mesmo acontece com a religião. É dado que podemos beneficiar outros. Não deve ser ocultado, mas se esforçar para se mostrar e lançar luz sobre um mundo perverso ao redor. Um sexto. Denota qualquer coisa que possa ocultar a luz. Antes que existissem fósforos, não era muito fácil reacender uma lamparina quando apagava. Quase sempre essa lâmpada estava colocada sobre uma luminária. Mas quando se saía da casa, por razões de segurança, a lamparina era colocada acesa debaixo de uma vasilha tipo cesto, também de barro. Deste modo se assegurava que não produziria um incêndio durante a ausência dos donos da casa. Luminária. Castiçal ou candelabro, que na maioria dos casos não era mais do que um tronco de madeira rusticamente trabalhado. A missão primitiva da luz da lâmpada era ser vista por todos. Do mesmo modo, o cristianismo está destinado a ser visto. Ilumina todos quantos estão na casa. A luz serve de guia. Do mesmo modo, o cristão deve iluminar a vida dos seus semelhantes. Isso significa que necessariamente deve ser exemplo para os outros. Uma das coisas que esse mundo em que vivemos necessita desesperadamente são pessoas que estejam dispostas a concentrar em sua vida e atitudes a bondade e a virtude que tanto escasseiam. Há muitas pessoas nesse mundo que carecem da coragem e da postura moral para defenderem sozinhas o que acreditam ser uma atitude correta. Mas se algum outro faz, eles o seguirão. Se pode apoiar-se em alguém suficientemente forte, procederão também bem. É dever do cristão iniciar a ação justa e boa que seus irmãos mais fracos possam imitar. Erigir-se no guia que os menos valorosos possam seguir. O mundo necessita de luzes que guiem seu caminho. Há multidões que desejam ver alguém dispostos a dirigi-los naquelas coisas que eles mesmos não se animariam a realizar por conta própria. A luz que fica visível, a luz que adverte do perigo, a luz que indica o caminho, essas são as classes de luz que deve ser o cristão. Versículo 16. Assim brilhe vossa luz diante das pessoas, para que vejam vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe vossa luz. Deixemos nossa vida santa,
nossa conversa pura e nossas instruções fiéis serem vistas e conhecidas em todos os lugares. Sempre, em todas as sociedades, em todos os negócios, em casa e no exterior, em prosperidade e adversidade, deixemos-nos ser vistos como verdadeiros cristãos. Como o sol ilumina no firmamento do céu para difundir sua luz e calor livremente a todos os habitantes da terra, e como a lâmpada não está posta debaixo do cesto, mas colocada sob a luminária para dar luz a todos na casa, assim todo seguidor de Cristo, e especialmente todo pregador do Evangelho, difunde a luz do conhecimento celestial e o calor do amor divino através de todo o círculo de seus conhecidos, para que vejam vossas boas obras. O motivo adequado para nos influenciar não é simplesmente que possamos ser vistos, mas deve ser que nosso Pai Celestial seja glorificado. Os fariseus agiam para serem vistos pelos homens, os verdadeiros cristãos agiam para glorificar a Deus. E pouco se importam com o que as pessoas possam pensar dele, exceto por sua conduta que outros possam trazer para honrar a Deus. Mas eles devem viver assim para que as pessoas possam ver através dos seus conduzir qual é a natureza apropriada da sua religião. Para que vejam. Não basta ter luz. Devemos andar na luz e pela luz. Toda a nossa conduta deve ser um comentário perpétuo sobre a doutrina que recebemos e uma constante exemplificação de seu poder e verdade. Glorifiquem ao vosso Pai. Louvem ou honrem a Deus, ou sejam levados a adorá-lo. Nossas boas ações não têm o propósito de atrair a atenção de outros sobre nós, e sim sobre Deus. Vendo em nossa vida a excelência da religião e o poder e a pureza do Evangelho, eles podem ser conquistados para serem cristãos também, e dar louvor e glória a Deus por sua misericórdia em um mundo perdido. Portanto, não devemos permitir que nada nos impeça de refletir a luz do Senhor. Quem passa todo o tempo pensando no louvor, na gratidão, no prestígio que obterá por suas boas ações, nem sequer começou a transitar pelo caminho de Cristo. O cristão não tem luz própria, e sim uma luz refletida. Já que temos a glória do Senhor, nós a refletimos. O que chama a atenção aqui? Assim, os cristãos, por suas vidas e instruções, devem manter o mundo livre da corrupção moral. Ao derramar a bênção de Deus em resposta às suas orações e por sua influência e exemplo, eles salvam o mundo do vício e dos crimes universais. O cristianismo de uma pessoa deve ser perfeitamente visível para todos os que a rodeiam. Mais ainda, deve ser uma profissão de fé que não fique manifesta somente na igreja. Um cristianismo cuja influência se detém na porta da igreja não tem grande valor para ninguém. Deve ser mais visível até nas atividades mundanas que na igreja. Nosso cristianismo deve ficar manifesto na maneira de tratar o empregado que nos atende em um escritório ou em comércio, no modo de pedir o que desejamos comer quando vamos a um restaurante, em nossas relações com os que trabalham sob nossas ordens ou com os que nos empregam ou ordenam, na maneira de dirigir nosso automóvel e estacioná-lo, na atitude que assumimos quando jogamos e nos divertimos. O cristão deve ser cristão na fábrica, na oficina, no laboratório, na escola, na sala de cirurgia, na cozinha, no trânsito, na quadra de esporte de futebol, na praia e também na igreja. Jesus não disse, vós sois a luz da igreja. Disse, vós sois a luz do mundo. E isso significa que a fé que um homem ou mulher professa deve ser visível para todos em sua vida no mundo. Que este estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!